Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 27 de outubro, hein, gente? Faltam 3 dias para a eleição, tá chegando a hora, é reta final agora. Todo mundo animado, dia 30, indo votar 22, vamos virar esta porra. Obrigado a todo mundo que vem assistir ao nosso quadro por aqui. Hoje vamos falar notícias trazidas por Lula preso, Elias Barroso e várias outras pessoas. Vamos falar sobre as pesquisas que apontam um empate com subida de Bolsonaro. E empate naquelas pesquisas tradicionais, ou seja, a situação está muito pior para o Lula do que parece. Até a Wayback Machine removeu o plano de direitos humanos do PT, hein? Um absurdo, mas ainda dá para encontrar, eu vou explicar como. O Tarcísio e o tiroteio em São Paulo estão dando o que falar. É a tentativa do PT de tirar votos do Tarcísio, mas vamos combinar, é uma besteira enorme isso. O Flamengo pode ser proibido de voltar ao Brasil, você sabia? Vamos falar sobre isso e muito mais. Vamos começar aqui com as pesquisas. Vocês podem ver, olha que lindo como é que tá esse gráfico fechadinho aqui no final. Olha só, já quase não dá para saber quem está na frente nesse finalzinho aqui. Para a gente facilitar, eu vou diminuir aqui o período, né? Que aqui tá vendo falando desde lá do ano passado. Vamos botar aqui só no finalzinho aqui, setembro, outubro e agora estamos chegando aqui, né? Ou seja, a eleição. Repara como é que a coisa vinha mais ou menos equilibrada, Lula lá na frente, né? Na eleição. Aí chegou a eleição, foi aqui início de outubro, e aí de repente, meu amigo, olha o que aconteceu aqui, ó. Outubro de 22 está aqui não é dia 22 de outubro não, tá? É outubro do ano 2022. Até aqui, ó, repara como é que Lula e Bolsonaro estavam indo na mesma, quase paralelas as retas ali, né? A partir daqui, meu amigo, aí teve eleição. Olha só o comportamento que aconteceu aqui. Por que se deu esse comportamento? Por que a coisa foi afinando? É aquele negócio que eu falei para vocês. Mesmo o pessoal isentão, aquela galera que não gosta do Bolsonaro, e tudo bem, é direito das pessoas, ninguém precisa gostar do Bolsonaro, não pode não gostar do Bolsonaro. Mas mesmo essas pessoas olharam, caramba, vai ser o Lula. Cara, que coisa triste isso, vai ser o Lula, cara. É uma coisa realmente sem cabimento. Temos que votar no Bolsonaro para evitar o Lula. É isso que está acontecendo. E já está num nível muito maior do que esses institutos estão fazendo, porque você sabe, eles têm uma tendência clara, né? Quando a gente viu lá aqui no início de outubro, a diferença, olha só, Datafolha dava Lula com 54% e Bolsonaro com 38%. Olha só, Bolsonaro teve 43% e Lula teve 49%, 48%, né? Então, ou seja, a diferença a favor, o quanto que eles erraram contra Bolsonaro foi mais de 10 pontos. Botar isso aqui agora, que a diferença está ali, ó, um pontinho ali, ó, 44, 45 a 47, que parece que está a diferença aqui, realmente chega a ser ridículo, né? É lógico, a Brasmarket está dando Bolsonaro na frente, a Quaest está dando Lula na frente, mas no final das contas o que a gente vai ver é no dia lá o que vai acontecer. Por isso que eu falo, o importante é a gente ir votar. Ainda vai sair um monte de pesquisa, mas a verdade é a seguinte, essas pesquisas agora, meu amigo, há 3 dias da eleição, não vão dizer muita coisa. Mas lembra, tem muita gente que decide voto no dia da eleição ou na véspera da eleição. Então, o ponto é o seguinte, ignora a pesquisa e a questão é continuar tentando virar voto, ajudar quem precisar ajudar, se alguém precisar ajudar para ir votar e coisa e tal, ajudar o que puder e lembrar de ir votar, muito importante, e votar, se possível, com a camisa do Brasil. Eu já expliquei para vocês, primeiro turno eu fui votar com a camisa do Brasil, tive problema nenhum. E olha que onde eu moro aqui no Rio de Janeiro é um reduto petista, tá? É petista pra cá. Eu mostrei para vocês o resultado da minha urna eleitoral, lá da minha sessão eleitoral, a quantidade de voto no Lula que teve lá e no Ciro também. Então é isso daí. Realmente agora é reta final, bola para frente. Vai sair, certamente vão tentar jogar um monte de sujeira no Bolsonaro nesses últimos dias. Mas lembra, agora também, qualquer coisa que ele jogue, não dá nem tempo de fazer efeito, porque isso é um fenômeno da mídia, né? A mídia leva uns dias para as pessoas ficarem sabendo das coisas. Lembra, a gente aqui que está assistindo canal de notícia e coisa e tal, a gente fica sabendo das coisas muito rápido, mas é porque nós estamos interessados em política. É diferente do grosso da população brasileira que não está interessada em política. Então fica sabendo disso horas, dias depois.
e a eleição já é no domingo, então você pode esperar, vai ter surpresa aí hoje, vai ter surpresa amanhã. A gente falou sobre as surpresas do Janones aí, certamente vai ter alguma coisa. O que exatamente que eles vão colocar a gente não sabe, mas que vai ter surpresinha, vai. Mas não fiquem preocupados, é importante só vocês terem o discurso para responder rapidamente, se possível já avisar das surpresas que vão ter. Parece que a Globo também está planejando uma entrevista com Adélio Bispo. Eu acho pouco provável isso também, gente. Aí começa a ter umas especulações, às vezes eu fico preocupado porque o pessoal está muito desesperado de coisa assim, mas lembra, aquilo que eu falei para vocês, a essa altura vai mudar muito pouco. Essas surpresas de última hora podem mudar alguma coisa. O debate amanhã tem debate, né? O último debate antes da eleição. Vamos transmitir aqui no Odysee, na verdade vamos transmitir no Odysee, tá? Esse vídeo das mídias alternativas, a gente solta ele no Rumble, no Odysee, no BitChute, mas a transmissão ao vivo a gente vai fazer no Odysee porque a qualidade está melhor do que no Rumble. No Rumble o pessoal estava reclamando muito de travada. Então amanhã, lá no Odysee, a gente vai fazer o último debate dessa eleição, o debate da Globo. Pode ter alguma surpresa, pode ter alguma revelação bombástica. Gente, sempre pode, né? Mas aquilo que eu falo para vocês, acho pouco provável mudar alguma coisa na última hora assim, né? Bom, uma coisa curiosa nessas pesquisas é que a CEO do IPEC fala que a curva de crescimento de Bolsonaro parou, Lula ainda é favorito. E com isso ela revela, assim, descaradamente, que ela está torcendo para o PT. Como assim a curva de crescimento do Bolsonaro parou, né? Se você pegar a pesquisa do IPEC aqui, olha a pesquisa do IPEC aqui, olha só. Cadê a curva de crescimento do Bolsonaro aqui? Não, no IPEC nunca teve isso. No IPEC ficou o mesmo valor em todo o segundo turno, sem nem se mexer. E diminuiu a diferença em relação ao primeiro turno, né? O primeiro turno eles estavam esperando Lula ganhando com muito mais folga, agora eles estão botando Lula ganhando com mais ou menos a mesma distância que terminaram no primeiro turno, mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Ou seja, ela está jogando aqui. Cadê a curva de crescimento aqui, dona, que parou? No seu instituto não teve nenhuma curva de crescimento. Nos outros institutos teve. E nos outros institutos teve curva de crescimento e que continua subindo, na verdade, né? Se você pegar o último aqui, Bolsonaro continua subindo. Aqui estão dizendo que Lula subiu um pouquinho também, mas isso aqui é por causa da Quaest, que jogou o Lula para cima, mas no final das contas não faz nem diferença. O importante é a média e você vê como é que está afinando essa boca, né? Daqui até domingo a gente já vai estar ultrapassando o Lula mesmo aqui. Sendo que, lembra, nessa pesquisa aqui você tem que botar o erro ainda teve erro enorme no primeiro turno entre essas duas pesquisas, né? Bom, tem aqui um quiz para saber se eu devo votar no Lula e no Bolsonaro. Eu aposto que qualquer coisa que eu responder vai dar Lula, vamos ver. A maioridade penal deve ser reduzida para 16 anos para crimes hediondos e estupro. Concordo. As cotas raciais nas universidades são um instrumento positivo para combate à desigualdade? Discordo. A privatização de grandes estatais como a Eletrobras e a Petrobras é vantajosa para o país? Concordo. Não, as perguntas estão honestas. Se for nesse sentido aqui, vai acabar dando Bolsonaro mesmo. Medidas como o passaporte sanitário, que exige a imunização contra a Covid, são um estímulo legítimo à vacinação? Discordo. A participação de militares, inclusive nativos, em cargo do governo é benéfica para o país? Olha, na verdade, eu discordo disso, tá? Eu acho que não faz diferença, mas como não tem opção discordo ou concordo aqui, eu vou botar concordo porque eu sei que é a opção que eles querem que diga para o Bolsonaro, né? A posse de armas aumenta a segurança do cidadão e deve ser facilitada para a sociedade de modo em geral? De novo, outro caso aqui que eu não acho que seja isso. Eu não acho que a arma diminua a violência, nem aumenta a violência. Eu acho que a arma é um direito natural do cidadão. A pessoa tem o direito de ter arma, independente de qualquer coisa, de aumentar, de diminuir. As pesquisas nessa área são totalmente divergentes. Mas como eu sei que ele quer que eu responda concordo para ser do Bolsonaro, então eu respondo concordo aqui. O Ministério da Cultura deve ser recriado para... Não, Deus me livre e guarde, todos os ministérios tinham que ser extintos. O governo deve atuar para que homens e mulheres exercendo funções semelhantes em uma mesma empresa recebam obrigatoriamente salários equivalentes? Olha só, eu não entendo esse tipo de colocação do pessoal da esquerda, porque pela CLT já é proibido isso.
já tem punição, você pode pedir equiparação ao paradigma da empresa e você vai ganhar não apenas a equiparação do salário, como todos os retroativos para você. Então não tem isso de empresa fazer homem e mulher, isso é uma coisa que criaram na cabeça das pessoas, mas como eu sei que eu tenho que responder discordo aqui para ser bolsonarista, eu vou responder discordo. A exploração de recursos minerais pode ser liberada em terras de indígenas para gerar riqueza? Concordo. Os sindicatos devem ser fortalecidos para intermediar... vai se fuder. Sindicatos só interessam a eles mesmos. As medidas de isolamento social durante a pandemia poderiam ter sido amenizadas para diminuir o impacto? Concordo. A reforma trabalhista estimula a criação de empregos e foi positivo para o país? Concordo. O governo deve atuar em conjunto com ONGs ambientais para coibir o desmatamento na Amazônia? Discordo. O valor e número de patrocínios da lei do Rouanet deve ser ampliado? Olha, eu sinceramente acho que sim, não tem problema nenhum a Lei Rouanet. A questão toda é do jeito que ela era usada antes, favorecendo artistas amigos do governo. Mas eu sei que eu tenho que responder discordo aqui pro meu voto e pro Bolsonaro, né? Você é muito mais Bolsonaro. Ah, pronto, acertei, viu? Beleza. Dá para ver claramente a lógica do quiz aqui, né? Até que eu não achei tão desviado não, né? Mas teve uns ali que você viu que eu tive que falar, não, eu vou responder porque eu sei que isso é Bolsonaro, mas que na verdade não é exatamente o que Bolsonaro pensa, né? Bom, o primeiro-ministro socialista de Portugal declarou apoio a Lula. Novidade nenhuma, o cara é um merda, não, é natural que merdas se atraiam e acabou dizendo, apoiando Lula, né? Vai ser curioso porque vai ser, vamos ver como é que vai ficar a relação Brasil-Portugal depois da vitória do Bolsonaro. Eu não sei se foi uma boa escolha dele ter falado isso não, mas enfim. Lista de boicotes a comerciantes profissionais esquerdistas gera medo e prejuízos em cidades de Santa Catarina e Paraná. Olha só que coisa curiosa isso. Esse pessoal aqui é o pessoal que acha que o Sleeping Giants é legal. Não, Sleeping Giants é muito bacana. O povo se unindo para boicotar direitistas. Se a pessoa falou alguma coisa a favor de Bolsonaro ou contra Lula, tem que boicotar, não pode comprar nada. Aí o que o pessoal fez nessas cidades? Aliás, acho que é uma dica que todo mundo pode fazer nas suas respectivas cidades. Olha só, lista de esquerdistas de Rio Mafra, onde o povo da direita não deve frequentar nem gastar seu dinheiro. É a mesma coisa que o Sleeping Giants, estão usando o cancelamento. É o que eu sempre falo para vocês. O pessoal falando, não, que absurdo o cancelamento do Sleeping Giants. E eu falo, não. Cancelamento é uma arma libertária, funciona. Se bem usada, funciona muito bem. É lógico, a gente sabe, a esquerda está usando isso para os objetivos deles, mas, meu amigo, a gente pode usar também, no final das contas, eu só recomendo não usar em coisa fútil, deixar para usar isso em coisa séria. Agora, na época da eleição, faz sentido esse tipo de lista, acho que é válido esse tipo de lista. Quais são os comerciantes esquerdistas da sua cidade para o pessoal deixar de comprar, né? Como eles estão mostrando aqui, ó, gera medo e prejuízo na cidade. Os comerciantes não estão conseguindo vender porque o pessoal da direita não está indo comprar em quem é lulista. Acho lindo de morrer. Acho que é uma arma que todo mundo deveria usar. E é o que eu falei na época, Sleeping Giants, esse tipo de coisa, eu não me preocupo. Por quê? Porque está usando esse tipo de coisa de forma leviana. Eu acho que isso daqui deve valer até a eleição só. Depois da eleição, deixa para lá, não vai fazer mais diferença nenhuma. Não usem demais cancelamento. Cancelamento em excesso é ruim, acaba desgastando a arma. Então, é justamente por isso que eu digo que o Sleeping Giants, no longo prazo, não tem problema. Eles vão fazer esse tipo de cancelamento, mas rapidamente os anunciantes vão perceber que estão começando a perder dinheiro. Repara como é que já aconteceu isso. Você acha que na época da eleição não estaria rolando o cancelamento do Sleeping Giants à torta e à direito? Por que não está acontecendo mais? Porque eles estão vendo que os anunciantes estão retraindo, estão parando de contratar artista esquerdista, estão vendo que entrar nessa guerra política dá ruim. E agora, esse tipo de coisa aqui é a mesma coisa do Sleeping Giants mais localizado. É isso aí, acho perfeitamente válido esse tipo de ação, né? E a Bela Megali fala, por que a campanha do Lula decidiu não levar o caso Roberto Jefferson para a televisão, né? E eu já falei para vocês sobre isso, no final das contas a coisa se resolveu rápido, de forma que não teve impacto, eles preferiram não mostrar isso, porque não deu impacto, não gerou o impacto que eles esperavam, né? Aquilo que eu falei para vocês, esse caso tinha o potencial de prejudicar Bolsonaro sim, tinha o potencial de causar danos à campanha, mas no final das contas, como a coisa foi muito rápida, se resolveu rapidamente, ninguém morreu. Felizmente, se acontece uma tragédia, mesmo que fosse a tragédia do suicídio do Roberto Jefferson, ia ficar um escândalo muito maior.
Como a coisa toda se aquietou, vamos em frente, e nem o PT vai usar isso na propaganda. Usou na internet, né? Na internet eles usaram, mas eles viram que isso não fez efeito nenhum, não vale a pena levar para televisão. Outra coisa também, né? Outro ponto na televisão é que, lembra, na internet é o pessoal que tá mais que acompanha a política, que sabe quem é Roberto Jefferson. Na televisão vai ter um monte de gente que nem sabe quem é Roberto Jefferson, no final das contas. Aliás, a maior parte da população não tá nem aí para Roberto Jefferson, né? Enfim, olha só, para não dizer que eu não avisei. Eu acho que é pouca a chance do Lula ganhar. Mas chance sempre tem. Esses resultados, ninguém tem bola de cristal, não. Pode acontecer do Lula ganhar? Pode acontecer. Olha a merda. As lideranças do PT estão sugerindo uma nova constituinte para plano de governo de Lula. Eles estão querendo que tenha nova constituinte lá. Eu já falei para vocês, eu acho que isso não rola. É aquilo que eu falo, Lula ganhar vai ser ruim, vai ser péssimo, terrível, vai ser o fim do mundo? Não, não vai ser o fim do mundo. Eu já avisei para vocês, eu não vou sair daqui não, vou ficar aqui no Brasil mesmo, me comprometo a estar no próximo protesto ali na Avenida Atlântica contra o Lula, pode marcar, no dia que marcar eu vou estar lá protestando contra o Lula, já vamos começar a pedir um impeachment logo, se acontecer essa tragédia. Acho que não vai. E também acho que o Lula não vai conseguir implementar essas coisas, não. Mas ele vai tentar. A merda é que ele vai tentar. E nessa tentativa dele vai conseguir causar alguns estragos. Esse é o grande problema, né? Bom, e lembra, aqui ele está falando justamente daquele plano de direitos humanos que eu falei num vídeo hoje cedo lá no canal do YouTube, né? O detalhamento, aqueles planos terríveis de direitos humanos, né? E vocês lembram, na página do PT, que é o original disso aqui estava na página do PT mesmo, tá? Já não tem mais, está dando 404 erro. E repara, aqui na Wayback Machine, o Wayback Machine é um site que armazena páginas que foram apagadas. Então se alguém apagou uma página, ela fica guardada na Wayback Machine. Eu posso checar aqui se está salva a versão e eu já adianto para vocês. E aqui na Wayback Machine eles deram um jeito de adulterar a página, que agora está rodando um script aqui, ó, que tenta acessar uma carteira Ethereum minha. Olha só que coisa, hein? Olha que perigoso isso. Eu, felizmente, nessa máquina não tenho nada não, né? Mas tomem cuidado com a Wayback Machine. Mas olha só, tem aqui, ó, na Archive Today, ou archive.is, tem o link para você acessar essa página ainda com conteúdo original, né? Os petistas devem conhecer alguém lá na Wayback Machine, pediram para fazer a troca lá, para botar um código indevido no lugar, né? Bom, e também tem essa reportagem aqui da Gazeta do Povo, em que o Flávio Gordon destrincha todo esse plano, falando dos absurdos que tem lá. Eu fiz o meu vídeo também mostrando como é que tá a coisa lá, mas ele destrincha cada item aqui, né? Bom, um policial do BOPE afirmou que a sigla CPX significa parceiro do crime, ou cupincha. E eu digo para vocês, gente, eu conheço gente lá do Complexo do Alemão, tá? Por um acaso eu conheço um cara que mora lá. Não vou falar quem é para não expor a pessoa também, mas é um conhecido meu e, cara, ele falou para mim que o complexo CPX é complexo mesmo, e que muita gente lá usa, existe um movimento de orgulho de morar no complexo e coisa e tal. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena, né? As pessoas que moram nesses lugares, gente, não tem nada demais no complexo, assim, em termos de... É um lugar pobre, mas assim, se você for lá, você vai até se surpreender. Tem muito lugar bacana, tem muito lugar pobre, muita favela, mas tem lugares bacanas lá no Complexo do Alemão, enfim. Aí fica o que eu sei contra o que o policial disse. Aí eu não sei, né? O cara pode conhecer mais do que eu. Não sei. De qualquer forma, esse assunto também meio que já morreu também. Não vejo grande interesse nisso daí. Agora, aqui outra coisa, olha só. Lula sobre a Lei Rouanet vai voltar a funcionar. Olha, quando ele fala vai voltar a funcionar, lógico, ele quer dizer vai voltar a funcionar como antes, né? Porque ela nunca deixou de funcionar. A Lei Rouanet continua funcionando hoje. Só que o que o Bolsonaro fez? Ele passou a estimular apenas pequenos artistas, pessoas que estão iniciando. O que, na minha concepção da coisa, faz muito mais sentido. Um Caetano Veloso, Chico Buarque, Anitta, esse pessoal não precisa de financiamento da Lei Rouanet. Eles já dão lucro, eles já são artistas famosos, eles têm dinheiro, eles mesmos financiam o show deles. O que eles pensam? Eles não querem arriscar o próprio dinheiro, porque vai que flopa, né? Então, ao invés de arriscar o próprio dinheiro, eles arriscam o dinheiro da Lei Rouanet. Como geralmente dá lucro, não tem problema nenhum, mas assim, no final das contas, isso não é justo.
Se eles acham que tem um show bacana, eles que têm que arriscar o dinheiro deles, né? Eles têm grana e têm também condição de pegar empréstimo em banco, se for o caso. Acho realmente que a Lei Rouanet deveria ser para artistas novatos, que é o que está sendo feito no governo Bolsonaro. Botar um limite pequeno, ou seja, justamente para atender aquele pessoal que vai fazer uma roda de samba num bar, que vai fazer um negócio pequeno, um show pequeno, aí sim faz sentido, porque o cara pequeno, que não tem grana para se financiar, pô, Anitta, Chico Buarque, esse pessoal, meu amigo, vocês têm dinheiro, cara, vocês mesmo bancam o show de vocês, pô. União Brasil espera convite de Lula ou Bolsonaro para integrar o próximo governo, né? A gente sabia que a União Brasil ia ficar nessa putaria, qualquer um que ganhar, ele vai fazer parte do governo, tem se esforçado nesse sentido, mas é aquele negócio, certamente por afinidade ideológica, estão muito mais próximos do Bolsonaro do que do PT. A verdade é essa, mas é bom anotar isso, tá? Agora, a eleição para deputado já passou. Mas sabendo desse tipo de coisa, guarde essa informação para a próxima eleição. Sim, meu amigo, vai ter uma próxima eleição. Essa eleição agora é uma eleição importante e tudo mais, mas vai ter uma próxima eleição também. Guarde essa informação. União Brasil é uma cambada de filhos da puta, que vão seguir para o primeiro candidato que ganhar a eleição. Então, tome cuidado ao votar em candidatos desse partido. A revista Nature, que é uma revista científica, seguiu também. Já teve uma outra revista científica que falou uma besteira dessa também. Ah, não, só tem uma chance na eleição do Brasil para o país e para o mundo. Bolsonaro representa uma ameaça à ciência, à democracia e ao ambiente. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês. O Bolsonaro foi uma das poucas pessoas no mundo, foram pouquíssimas, que peitaram a recomendação idiótica da OMS de meia dúzia de cientistas de trancar todo mundo em casa. Esse pessoal não tinha nenhum estudo científico dizendo que isso era positivo, não tinha nada dizendo que fosse positivo, e mais, hoje a gente tem estudos dizendo que é o contrário, que esses cientistas da Nature, daquela outra revista também lá inglesa, eles, na verdade, causaram mais mortes, porque esse negócio de ficar em casa não ajudou em nada, e também você tem hoje evidência que ivermectina e hidroxicloroquina ajudam sim o tratamento, pode ser uma eficácia baixa, mas tem uma eficácia, algumas pessoas seriam salvas, em troca esse pessoal ficou todo negando isso, dizendo que não pode experimentar, não pode fazer e coisa e tal. Então, o que esse pessoal tem medo? Esse pessoal tem medo dessas pessoas que enfrentaram a opinião pública, né? Lá na Suécia, o chefe epidemiologista da Suécia, que também manteve o país totalmente aberto durante a pandemia, foi muito criticado. Ele disse que sofreu pressão de todos os lados, mas ele manteve o que ele acreditava. E, de fato, se você vê a quantidade de mortos por milhão de habitantes da Suécia, está no mesmo nível da Europa, não mudou nada. Da mesma forma que no Brasil. O Brasil teve um lockdown, é verdade, mas foi um lockdown muito mais leve que outros países. A Argentina, por exemplo, ficou meses e meses trancada. E, no final das contas, se você comparar o número de mortos por mil habitantes do Brasil e da Argentina, deu basicamente a mesma coisa, pequena diferença. Esse tipo de coisa, assim, essas diferenças não dá para explicar com lockdown ou não, porque tem países que fizeram lockdown mais restrito e morreu mais gente por milhão de habitantes. Teve país que fez lockdown menos restrito e morreu menos gente. Então, no final das contas, essa ideia toda foi uma ideia idiota. Agora, qual que é o problema desse pessoal? Eles têm que matar politicamente essas pessoas que se opuseram ao lockdown, que levantaram a voz contra a, entre aspas, ciência. Por quê? Porque eles sabem que em algum momento do futuro vai vir o reckoning, né? Vai vir um reconhecimento, o pessoal vai olhar para trás. Não vai ser agora, tá, gente? Não vai ser nos próximos 10 anos, não. Vai ser coisa lá para 2032, 34, que o pessoal vai começar a olhar para trás e vai falar assim, caramba, a gente errou na pandemia da Covid lá em 2020, viu? A gente errou naquela época. E nesse momento, se tiver ainda políticos que peitam esse tipo de coisa vivos, vão querer responsabilizar a manezada que quis trancar todo mundo em casa. Então, por isso que tem essa briga tão grande desse pessoal, entre aspas, cientistas, porque, gente, cientista é uma profissão muito interessante, é uma coisa que realmente ajuda muito o mundo todo, né? Eu sou totalmente a favor da ciência, me considero um cientista, fiz mestrado, não cheguei a concluir o mestrado, mas o fato é, esse pessoal não é cientista, esse pessoal é político. Já há muito tempo já está mais do que claro que eles estão adotando instâncias políticas e não científicas nessa questão da pandemia, né? E é mais uma nisso daqui. Olha só, uma pesquisa, uma revista
totalmente científica falando sobre qual deve ser a escolha do eleitor brasileiro nessa eleição. Esse pessoal sabe o problema aqui do Brasil? Sabe o que está acontecendo aqui no Brasil? Não, não sabe, não tem nem ideia. É por isso que eu falo, o mesmo caso do primeiro-ministro português lá, né? Sabe por que o Lula tem tanta gente gosta do Lula no exterior? Porque o pessoal no exterior não teve que enfrentar o Lula, não sabe quem é o Lula, não conhece o Lula. A gente que conhece o Lula, ninguém quer o Lula. Quem conhece o Lula não vota no Lula. Vamos falar desse problema aqui do cinegrafista, que o Tarcísio teria mandado apagar o vídeo do tiroteio em Paraisópolis e coisa e tal, e teve um áudio que ele falou ali, nesse momento que eles estavam assustados ali, coisa e tal, e segundo disse o Tarcísio, pediu para apagar, você tem que apagar, diz o segurança. Então, na verdade, foi um segurança que disse para o repórter, não foi o próprio Tarcísio, tá? É importante deixar claro. E, no entanto, as imagens já tinham sido enviadas ao Jovem Pan no momento logo após o tiroteio. A emissora passou a exibir as imagens do tiroteio e da ação da polícia. Ou seja, lembra aquele vídeo, eu cheguei a mostrar na minha live aqui também, que mostra o pessoal dando tiro e coisa e tal, o pessoal pediu para apagar, mas já tinha mandado o arquivo lá para a Jovem Pan e já tinha sido exibido. Eu acabei exibindo também no meu vídeo, depois eu tive que tirar para não dar strike de copyright com a Jovem Pan, mas não tinha nada demais, só mostrava as ações da polícia e o pessoal dando tiro, né? E no final, olha só a conclusão, a Jovem Pan exibiu todas as imagens feitas durante o tiroteio. O trabalho do cinegrafista permitiu que a emissora fosse a primeira a noticiar o ocorrido na Band. Não houve contato da campanha do candidato Tarcísio com a direção da emissora com o intuito de restringir as imagens e, por consequência, o trabalho jornalístico. Ou seja, o que aconteceu foi um segurança que pode ter se enganado lá, pode ter achado que era melhor apagar e pediu para apagar as imagens. Estão querendo fazer disso um negócio, não que o Tarcísio pediu para apagar as imagens, não, né? E o Augusto Nunes ainda complementa isso daqui, dizendo que teriam pedido para apagar porque as cenas mostravam policiais atirando em bandidos. Ora, se fosse isso, tinha mais é que exibir mesmo, né? E realmente, não tinha nada de errado com aquilo. Quem gosta de bandido é o pessoal da esquerda, né? Só esse pessoal que tem essa ideia mesmo, meio amalucada aí, né? Bom, o Beto Carreiro deu um desconto para os petistas que forem ao parque no segundo turno. O pessoal tá uma arara com isso, é muito engraçado. Olha só o que está acontecendo, né? O Beto Carreiro fez uma promoção essa semana toda e até segunda-feira. Quem for no Beto Carreiro vestido de verde e amarelo ganha 25% de desconto. Então, essa semana toda, se você mora por ali, quiser ir no Beto Carreiro e coisa e tal, é muito legal o passeio. Eu confesso que eu nunca fui não, tá? Mas parece muito legal o passeio. Um dia eu pretendo ir no Beto Carreiro. É a nossa Disneylândia, meu amigo. É isso aí. É o melhor lugar para ir é lá mesmo. Enfim, se for de verde e amarelo, ganha 25% de desconto, né? Aí os petistas reclamaram. Porra, como é que pode? É assédio eleitoral e não sei o que lá, com as babaquices. Aí ele falou, não, beleza, eu vou fazer uma promoção para vocês também. Quem for vestido de vermelho, no dia da eleição, entrar às 8 da manhã e sair às 17 horas, vai ganhar também 25% de desconto. Aí, petista, quiser ir, ótimo, dou o maior apoio, vai lá, pode ir que vai ser muito legal. Vai ficar lá durante o período da eleição, não vai votar, então ótimo, excelente alternativa, né? Olha só que curioso essa manchete do Estadão, né? Hospitalização de bebês por desnutrição atinge pior índice em 14 anos. Aí você fala assim, pô, então quer dizer que há 14 anos atrás era maior, né? 14 anos atrás dava no governo de que presidente mesmo? Que chato, hein, Lula? Meirelles defende furar o teto de gasto para garantir auxílio maior. Olha só, a gente já pulou uma etapa aqui, né? Eu falei sobre a possibilidade do Lula chamar o Meirelles para ser ministro. Não vai acontecer. Se ele fosse chamar alguém de centro, ele já teria chamado antes da eleição, porque isso favorece ele. O fato dele só chamar depois da eleição é porque ele vai chamar alguém da extrema esquerda. É óbvio que vai ser isso. Então ele não vai chamar o Meirelles, mas o Meirelles está achando que ainda consegue. É o que eu falo, cara, esses isentão aqui do Brasil estão com essa ideia de que Lula é um cara intermediário, é um cara razoável. Não, Lula é um comunista filho da puta, que quer matar você. Esquece essa porra, ele vai voltar vingativo. E você mesmo, isentão, que participou das manifestações para tirar a Dilma do poder, eles vão ir contra você, pode apostar. Vão vir contra mim também, lógico, mas eu tô sabendo, né? Se acontecer, acho pouco provável, mas se vier, pode vir para cima que tudo quanto é esquerdista, tudo brocha mesmo, então meio que foda-se.
Agora, o Meirelles continua achando que tem chance de ser chamado pelo Lula. Aí já está falando, não, que a gente pode furar o teto de gasto, não, tá tranquilo. O programa do Lula não é tão ruim assim, coisa e tal. É o que eu falei para vocês. Se o Lula fosse indicar alguém razoável, já tinha indicado antes. Qual que é o problema do Lula? O problema do Lula é que ele vai indicar alguém radical. E aí ele sabe que perde voto se indicar agora, né? Agora, as pessoas levantam a seguinte coisa. Ah, mas ele poderia indicar o Meirelles agora e depois falar que mudou de ideia e indicar outra pessoa depois da eleição. Até poderia, mas aí seria uma quebra de contrato, né? Seria uma coisa muito mais grave na visão de todo mundo. Quem é que aceitaria agora ser chamado para ministério no Lula, sabendo que ele pode mudar de ideia a qualquer momento? É uma coisa que enfraquece ele. Ele acha que não precisa disso para ganhar a eleição. Então vai ficar cozinhando em banho-maria, os isentão estão caindo na conversa dele, cambada de otário, idiota útil, vai votar no Lula achando, ai não, Bolsonaro não, o Lula é razoável, é um Lula light, né? E depois, ó, vão se ferrar bonito. Se acontecer, né? Não acho que vão se ferrar não, porque o Bolsonaro vai ganhar. Mas devia ter uma punição para isso, de qualquer forma. Bom, olha só. A Justiça Eleitoral está prevendo caos no segundo turno e a culpa é do Flamengo. O que vai acontecer? Na véspera da eleição, no dia 29 de novembro, no sábado, vai ser a final da Libertadores, lá no Equador. Então o Flamengo vai jogar lá. Flamengo e Atlético Paranaense vão disputar a final da Libertadores em Guayaquil, no Equador, né? E daí depois vão voltar para o Rio de Janeiro. E daí eles estão achando que vai ser preocupante, porque vai ser uma situação de extrema gravidade para as atividades eleitorais, pode dificultar a circulação de eleitores e não sei o que lá. Ou seja, eles estão preocupados do Flamengo ganhar e voltar no dia seguinte. E realmente, quando o Flamengo voltou da última vez que ganhou a Libertadores, encheu a Presidente Vargas inteira, né? E isso é um problema, cara, porque né, vai acabar deixando muita gente sem votar. Estão querendo que o Flamengo fique lá, só volte na segunda-feira. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, outra solução, o Flamengo perder a Libertadores também, aí não tem problema nenhum, não vai ter muita coisa, né? Aí, a mesma história, Lula se recusa a anunciar a equipe econômica, tava errado, isso aqui devia estar para cá, ó. Eu devia ter feito os dois juntos aqui. É aquilo que eu já falei, né? E finalmente, uma notícia bacana. Músicos e sertanejos devem mais de 900 milhões à Receita Federal. Olha que orgulho que eu tenho do sertanejo, muito bom mesmo. Eu acho engraçado como é que o pessoal mostra isso, né? Porque para tipo tentar jogar lama nos sertanejos, né? Você acha que o pessoal da MPB, do pop, do rock não deve dinheiro para Receita, não? Gente, e depois outra coisa, é o que eu falo sempre para vocês, esse negócio de dever dinheiro para Receita, não é assim como vocês pensam. Não é que você, não vou pagar a Receita não, e coisa e tal, e fica devendo e depois fica brigando. Não, o que acontece nesses casos, se um dia vocês tiverem dinheiro na vida de vocês, vocês vão perceber. Eu já fui empresário. Hoje eu sou falido, não tenho porra nenhuma, mas eu já tive dinheiro. O que acontece é o seguinte, os fiscais lá da Receita, eles inventam coisa, o cara inventa coisa na cara dura e bota multa pra você e fala que você tem que pagar e coisa e tal. Aí o que você faz? Você entra na justiça para não pagar aquilo. Aí essa dívida sua cai na chamada dívida ativa. É isso que eles dizem aqui, que tem 900 milhões na dívida ativa. A dívida ativa não é dívida com a Receita Federal. É dívida que está sendo contestada. É coisas que tentaram colocar. A maior parte da dívida ativa acaba sendo cancelada porque descobre-se que o fiscal exagerou, que o fiscal pediu uma coisa que não era razoável, que o fiscal não fez a chamada correta lá, né? Pode ter alguma coisa ou outra que realmente a pessoa sonegou e coisa e tal. Pode ter, né? Sempre tem alguma coisa ou outra, mas é muito menos do que isso. O grosso disso daí é fiscal tentando arrecadar mais dinheiro do contribuinte, arrecadar mais coisa de forma ilegítima, aí o contribuinte entra na justiça contra isso, ganha, mas enquanto está correndo o processo na justiça, fica esse valor na chamada dívida ativa. E todos os cantores têm isso, todas as pessoas que têm um pouco de dinheiro, qualquer um que não é um fudido completo igual eu, e olha que eu, mesmo sendo um fudido completo, tenho coisa na dívida ativa, porque como eu falei, eu já fui empresário também, se procurar lá, vai estar meu nome lá na dívida ativa. Isso não quer dizer que seja dinheiro devido. Na maior parte das vezes é apenas excesso da própria Receita, né? Mas o interesse do jornalista é sujar os cantores sertanejos. Aí ficam falando que os caras estão devendo dinheiro. Para mim, que sou libertário, isso soa até um elogio, né? Que bom que estão devendo. Lembra, os astros de rock também, os artistas de televisão,
Meu amigo, qualquer pessoa no Brasil que não seja um completo fudido tem nome na dívida ativa para isso. Por quê? Porque a Receita, meu amigo, o pessoal ali quer comer, quer morder, quer arrecadar de qualquer jeito, pode ter certeza. E é isso daí, pessoal. Vou fazer mais vídeos de política agora lá no YouTube também. Algumas notícias eu não falei aqui para deixar para falar lá no YouTube, justamente para dar nesse finalzinho aí, nessas últimas horas aí, a gente poder falar mais sobre campanha. Dia 30, não se esqueça, dia 30 é 22. É muito importante. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.